Há um tempo atrás eu fiz um post dimensionando uma viga, aí a flexão simples. A viga é exatamente essa que a gente está vendo aqui na tela. Ela tem um primeiro vão aqui de 4,85 e uma carga de 13,08 kN por metro. E o segundo vão tem 3 metros e uma carga aí de 4,03 kN por metro. Esse elemento aqui ele me deu um momento fletor de 26,8 e um momento fletor negativo de 25,5. Se eu dimensionar essa armadura com o método manual, exatamente como eu fiz anteriormente no post lá, eu vou ter uma área positiva aqui de aço de 2,01 cm². Utilizando duas barras de 12,5, eu consigo compor essa armadura necessária. E uma armadura negativa de 1,91 cm², que também posso utilizar duas barras para compor isso aí. Ou então, posso utilizar 3 barras de 10 milímetros aí para compor essa armadura. Então esse foi meu cálculo manual. Agora eu vou fazer esse mesmo cálculo no TQS. Então eu já tenho aqui lançado o meu pórtico, eu já lancei aqui aquela viga que eu vou estar estudando. Se eu abrir ela aqui no meu modelador estrutural, eu tenho a seguinte condição. Eu já fiz aqui as condições de apoio conforme eu tinha feito lá no F2. Então aqui tem um apoio simples no P3 e o P2 continua exatamente igual. E eu desconsiderei o peso próprio aqui no TQS, ele permite eu fazer isso. E eu lancei exatamente as cargas que estão aqui no F2. Então 13,08 e 4,03. Foram as cargas lançadas aqui que já contemplam o peso próprio da minha viga. Então tem aqui a viga de 14 por 50. E quando eu faço a análise desse elemento, então venho aqui, pego a minha viga, ele me dá essa composição de aço aqui, ele me deu uma composição um pouquinho diferente daquilo que eu detalhei, normal. Só que quando eu pego aqui os diagramas de solicitação, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui os meus vãos e vou ter aqui os meus momentos, aqui sempre em tonelada força vezes metro. O primeiro momento aqui, o momento positivo, deu 2,62 toneladas força vezes metro, ou seja, 26,2 kN. Se eu comparar com o F2, 26,8, então está aí bem próximo. O segundo caso aqui, o negativo, deu um negativo máximo aqui de 25,9 kN, 2,59 tonelada, 25,9 kN vezes metro de momento. Parando aqui, 25,5 kN, deu aqui no cálculo manual, contra os 25,9. Então, está tudo aí dentro dos limites. Nós podemos até considerar isso aqui tudo igual. E quando eu comparo as áreas de aço, ó, a área de aço positiva deu 2,01, que é 2 aqui no sistema, aqui no TQS deu 2 cm², ou seja, praticamente a mesma área de aço. Quando a gente transformar isso aqui em barras, vai dar a mesma coisa. E a negativa de 1,9 aqui no TQS, enquanto aqui no meu cálculo manual, 1,91 cm², ou seja, exatamente a mesma armadura. Bem, com isso então, nós validamos o nosso modelo manual e também o nosso modelo de cálculo computacional, já que os dois estão iguais. Nem sempre isso vai acontecer, às vezes é normal dar uma diferença entre o cálculo manual e o cálculo computacional, porque o cálculo computacional ele leva mais coisas em conta do que a gente leva no cálculo simplificado e à mão. Porém, como essa é uma estrutura simples, os valores deram exatamente os mesmos aí. Continuando com os comparativos de dimensionamento de armaduras a flexão de vigas, agora a gente vai fazer esse comparativo aqui utilizando o EBERIC. Então vou utilizar aqui a mesma viga que a gente já conhece, que é aquela que tem 4,85 aqui de vão e uma carga de 13,08 e um vão de 3 com uma carga de 4,03 kN. Aqueles mesmos momentos de 26,8 positivo e negativo de 25,5, que nos resultou aqui em 2,01 cm² de armadura positiva e 1,91 cm² de armadura negativa. E duas barras de 12,5 ou 3 barras de 10 aqui no detalhamento. Aplicando isso no EBERIC, eu já tive aqui meu pórtico lançado, ignore esses blocos aqui que não estão configurados, então por isso que deu isso aqui tudo de estacas. E eu tenho aqui minha viga lançada. Se eu vim aqui no pavimento 1, eu já tenho aqui minha viga com todo o carregamento. Então, o que acontece? Aqui no EBERIC eu não posso desconsiderar o peso próprio do elemento. Então, o que eu fiz? Eu primeiro rotulei aqui minha viga para deixar um apoio simples aqui no P1 e no P3. E aqui na viga eu coloquei uma carga extra de 11,33, uma adicional, ó,
que é 11,33, menos o valor que eu tinha aqui no F2, de 13,08, que deu aí 1,75, que é exatamente o peso próprio que eu vou ter para essa viga. Se eu pegar aqui 0,14 vezes 0,50 vezes 25, então 1,75 kN por metro aí de peso próprio. Então é isso aqui que eu tenho desconsiderado no EBERIC. E a mesma coisa eu fiz para outro trecho aqui, então deu 2,28 de carga aqui, 2,28 kN. Rodando a análise, se eu vim aqui em estrutura e pedir aqui o dimensionamento das vigas, esperar o programa abrir o dimensionamento aqui para a gente, a telinha aqui de dimensionamento. E eu tenho aqui então os carregamentos, 13,08, deixa eu ampliar ele aqui, ó. Então tem aqui 13,08, 4,03. Já os momentos fletores, eu tenho esse diagrama aqui. Esse diagrama já está com os momentos de cálculo, ou seja, já está majorado lá por 1,4, já aplicou as combinações. E eu tenho aqui o momento máximo de 38,6. Enquanto aqui no F2 ele me deu 26,8. Mas se eu pegar aqui 26,8 vezes 1,4, eu vou ter um momento de cálculo aqui de 37,52. Então um momento bem próximo aqui do que foi encontrado no EBERIC. E o momento negativo aqui, o máximo é de menos 39,9 kN vezes metro. Se eu pegar aqui no F2, então 25,5 vezes 1,4, 35,7 kN, já o majorado aqui, o meu momento majorado, negativo. E aqui deu 39,9, então um valor aí próximo, um pouquinho maior no EBERIC, mas um valor próximo daquele cálculo manual. E se eu pegar aqui o detalhamento dessa armadura, eu vou ter aqui barras de 10 também, ó, 3 barras de 10 aqui embaixo, ó, e 3 barras de 10, praticamente o mesmo detalhamento que eu tive no TQS. Então ele colocou aqui somente onde precisava, uma barra extra, e aqui em cima também na armadura negativa somente onde precisava e colocou uma barra extra de 10 milímetros. Se eu quiser eu posso mudar isso aqui e utilizar 2 barras de 12,5 sem problemas, que eu também estou compondo essa armadura aqui de maneira correta, conforme eu mostrei lá no cálculo manual. E com isso aqui então a gente vê que os valores estão praticamente iguais também no cálculo manual com o cálculo do EBERIC. Se eu pegar aqui um relatório de cálculo detalhado, pedindo esse relatório para ele, eu vou ter aqui para o meu momento de 38,6 kN, que é o meu maior momento positivo, 2 cm² de área de aço, então ele calculou isso aqui para mim. E na armadura negativa, o meu maior momento aqui de 39,9 kN, ele me deu aqui uma armadura de 2,07 cm². Um pouquinho acima do 1,91 que a gente tinha encontrado, e a armadura positiva ficou aí exatamente a mesma. Bem, finalizando aqui os comparativos de dimensionamento entre cálculo manual e softwares, eu vou estar utilizando aqui a mesma viga, só que agora eu vou estar comparando o cálculo manual com o cálculo do CIPECAD. Então tenho aqui uma viga com 4,85 e 13,08 kN vezes metro de carga, e um vão aqui de 3 com 4,03 kN por metro de carga. Os momentos fletores, aqueles já conhecidos, 26,8 e 25,5 no negativo. E isso aqui no CIPECAD, eu tenho aqui já meu pórtico lançado. Se eu pedir aqui o modelo em 3D, eu já posso ver aqui meu pórtico lançado, ó, minha viga aqui em cima, que é a que me importa, de 14 por 50, e tenho ela aqui então. Ó. Tenho aqui meus apoios simples no P1 e no P3, e o P2 continua igual. E aqui eu segui o mesmo esquema que eu fiz para o EBERIC, ou seja, 11,33 aqui kN, que é a carga total que eu tinha aqui de 13,08, menos o peso próprio da viga, que eu também não posso considerar aqui no CIPECAD. E aqui a mesma coisa, que é os 4,08 menos 1,75, que é o peso próprio da minha viga. Rodando a análise, eu obtive os seguintes resultados. Ó. Vamos abrir aqui os resultados. Se eu pedir aqui os momentos fletores, ó, esforços em vigas, eu posso pedir aqui só momentos de cálculo, ó, momentos fletores, e clico aqui em aceitar, clico em cima da viga e ele faz aqui esse diagrama para mim. Então, o momento máximo aqui já de cálculo 38,25 e o negativo 33,88. Então, vamos ver aqui, ó, 26,8 vezes 1,4, 37,52. Aqui, 38,25, então ficou bem próximo. Momento negativo, menos 33,88.
aqui no F2, 25,5 vezes 1,4, menos 35,7, que ficou aqui bem próximo do meu momento negativo. Bem, aqui nós podemos ver que houve uma diferença nos momentos fletores, tanto positivo quanto negativo, em comparação com o cálculo manual. Porém, quando a gente vai aplicar aqui as equações e fazer o cálculo, a área de aço vai dar praticamente a mesma. Quando a gente transformar em bitola, então, vai ser a mesma coisa para os dois casos, tanto manual quanto do CIPECAD. E, pegando aqui o dimensionamento da viga, eu vou pegar aqui editar vigas, clico sobre essa minha viga, e ele vai me abrir essa tela com os resultados. Então tenho aqui o detalhamento, que não importa muito agora, que a gente já sabe ali que vai ser barra de 10, 3 barras de 10 ou 2 de 12,5. E eu já tenho aqui os momentos máximos, 38,25 e menos 33,88 aqui de momento negativo. E aqui embaixo ele me mostra qual foi a área de aço calculada. Então 1,94 aqui para o momento de 38,25 e 1,72 aqui nesse momento de 33,88 kN vezes metro. Então foi essa armadura aqui que nós obtivemos no cálculo do CIPECAD, 1,94 para a armadura positiva, contra aqui 2,01, e obtivemos aqui 1,72 centímetros quadrados para a armadura negativa, contra aqui 1,91. Essa daqui foi a maior diferença então que nós encontramos. Mas na hora de transformar em barras, vai dar tudo a mesma coisa, não vai dar diferença.